Bom, pessoal, a gente falou ali sobre o one shot, zero shot, few shot, que são as formas mais simples de você trabalhar no dia a dia, e é o ponto mais comum, Aline, quando a gente está usando inteligência artificial na independência para desenvolvimento. O grande ponto é que quando a gente está trabalhando com desenvolvimento, muitas vezes a gente só fica aquele zero shot, one shot, few shot, e a gente limita a nossa inteligência artificial a realizar tarefas complexas para a gente, porque eu acredito que grande é a esmagadora maioria das pessoas no mundo, essa é a minha tese. E a maioria dos desenvolvedores que pelo menos eu conheço, eles só arranham a ponta do iceberg porque eles estão ali focados naquele zero shot, one shot, few shot. Eu não sei você nos dias de hoje como que você trabalha, mas saiba que há um mundo muito maior que aqueles 3 formatos que são os mais utilizados, na minha opinião. E um dos formatos que são extremamente importantes e que ele começa a mudar o jogo aí na hora que a gente principalmente está desenvolvendo com IA é o que a gente chama de Chain of Thought. 3 formatos que são os mais utilizados, na minha opinião, e um dos formatos que são extremamente importantes e que ele começa a mudar o jogo. Aí, na hora que a gente principalmente está desenvolvendo com IA, é o que a gente chama de Chain of Thoughts, o Chain of Thought. O encadeamento de pensamento, ele é uma técnica de engenharia de prompt que ele instrui o modelo a externalizar o seu raciocínio passo a passo. Então, guarde bem essa palavra, passo a passo. Ele vai permitir que ele resolva as nossas tarefas que exigem lógica, que possuem múltiplas etapas ou operações intermediárias. Ao invés de dar apenas a resposta final, o modelo mostra o seu processo de pensamento. O interessante é que quando o modelo mostra o processo de pensamento dele, a próxima resposta que ele dá, ele usa a própria resposta que ele deu anterior como um contexto para que a próxima seja melhor no mesmo prompt, na mesma resposta, certo? Ou seja, ele começa a externalizar o pensamento e conforme ele vai pensando melhor, ele vai ficando. É mais ou menos quando a gente quer fazer uma conta de cabeça. E essa conta tem múltiplas etapas. Então, fala assim, 1 mais 1 é 2 agora. Se eu pegar esse 2 mais 7 dá 9 com, sabe? Quando a gente começa a fazer e a gente mesmo monta o raciocínio na nossa cabeça, é o que a gente consegue fazer com o Chain of Thought, tá? Então, é uma técnica formalizada chamada de Chain of Thought Prompting Elicitic Reasoning in Large Language Models. Isso apareceu em 2022 e, basicamente, os modelos começaram a ter melhores desempenhos quando essa técnica começou a ser desenvolvida pelo fato de induzir a e a pensar. Basicamente isso. Eu acho que você já deve ter ouvido falar ou já deve ter testado algum modelo com algo que é chamado de Advanced Reasoning, ou seja, reasoning é basicamente razão, ou seja, quando a gente fala em Advanced Reasoning, normalmente a gente já ouviu falar em modelos, por exemplo, como os modelos. Se eu não me engano, da OpenAI, a gente tem um Gemini com Reasoning. Eu acho que o Gemini foi um dos primeiros caras aí a trabalhar com isso. Se você já utilizou, acredito que sim, mas na hora que você escreve algo, tá, ele começa a pensar passo a passo ali na resposta. Para você, qual que é o problema disso aqui? O problema é que quem já ouviu falar em Chain of Thought e quando ficou sabendo que existe essa forma de Advanced Reasoning, essas pessoas pararam de utilizar o Chain of Thought de forma expressiva nos seus próprios prompts, partindo do princípio que a IA ela já faz isso com o próprio modelo, e sim, ela já faz isso no próprio modelo. Mas se você utilizar essa técnica no seu próprio prompt, mesmo trabalhando com um modelo que faz isso, o seu nível de resposta também é diferente.
Tá, então quando a gente está falando de Advanced Reasoning, ele basicamente ele foi criado em cima da ideia dessa técnica do Chain of Thought, tá? Então, quando que eu utilizo, quando eu quero, por exemplo, estou dando exemplos aqui mais técnicos, quando eu quero fazer um diagnóstico de falhas de bug, quando eu quero fazer um planejamento mais lógico de processos, quando eu quero criar, por exemplo, argumentações comparativas, né, entre diferentes abordagens. Então, isso aí são pontos, assim, muito importantes. Porque se tem uma coisa que a gente faz no desenvolvimento de software, é tentar entender problemas, é corrigir problema, tá? É fazer com que esses problemas sejam resolvidos passo a passo, baseado em processos. E também uma das coisas que a gente faz muito é ficar, inclusive, comparando abordagens, né? E quando você consegue gerar uma estrutura de pensamento, a IA consegue trazer isso de uma forma extremamente mais precisa. Vou deixar um exemplo aqui para vocês. Debugging com raciocínio lógico. Então, eu tenho um seguinte prompt. Você é um desenvolvedor Go. Analise o seguinte código e explique passo a passo porque ele pode causar um erro. Então, eu tenho, por exemplo, aqui uma resposta esperada. A variável lista é declarada como slice de strings, mas não foi inicializada. Um slice não foi inicializado, tem tamanho 0. Acessar a lista 0 viola o limite do slice. Pois não há elementos resultado final, o programa entra em pânico por acesso fora de limites. Então, se você começa a perceber, você entende não só a resposta, mas ele te dá um encadeamento de raciocínio, porque ele está chegando lá. E o mais interessante é, eventualmente, você começar a conseguir entender o passo a passo do porquê ele está fazendo alguma coisa. Então, sempre assim, tenha um passo a passo, step by step ou qualquer coisa desse tipo. Lembre-se que é você trabalhando com Chain of Thoughts, tá? Bom, pessoal, e agora a gente vai falar de Skeleton of Thought. O Skeleton of Thought é uma forma de prompt que realmente é fantástica em relação a alguns usos e vão ser, na realidade, bem comum para a gente como desenvolvedores. Então, a diferença entre Skeleton of Thought, na realidade, é que ele é vamos dizer assim, como se ele fosse um subset do Chain of Thought, ou seja, ele é uma variação do Chain of Thought, e a ideia principal dele, ele é conseguir fazer com a gente uma geração de uma estrutura pré-definida que a gente coloca, ou seja, como se a gente fornecesse um template para que na hora que ele faça o prompt, o resultado dessa resposta ela venha numa estrutura e por isso que é chamado de skeleton, porque é como se fosse um esqueleto trazendo claramente as seções que nós queremos, tá? Uma coisa interessante é que o estudo para o Skeleton of Thought inicialmente foi para ver a possibilidade de computação paralela conforme ele iria gerando a estrutura, mas de forma geral, no dia a dia, o que a gente sempre vai pensar do Skeleton of Thought é a gente ter seções fixas daquilo que a gente precisa. Então, quando que eu utilizo, por exemplo, Skeleton of Thought? Quando a gente precisa, por exemplo, de resumo técnico com seção fixa, documentação, ou seja, eu vou criar uma Architecture Decision Record. Eu vou criar um template que eu quero que o resultado saia igual. Então, sempre que você pensar em Skeleton of Thought, pense que você está controlando o formato de saída de uma determinada resposta. E isso aí muda o jogo quando nós estamos querendo principalmente gerar documentação, tá? Uma coisa interessante aqui são exemplos que eu quero te mostrar para ficar mais claro na sua cabeça como que a gente consegue utilizar esse camarada. Por exemplo, você é um engenheiro de software especializado em performance e escalabilidade. Sua tarefa é propor uma solução para implementar um rate limiter robusto que limite a taxa de requisição por cliente. Estruture sua resposta com os seguintes tópicos: contexto do problema, requisitos funcionais e não funcionais, estratégia de rate limiting, stack tecnológica sugerida,
considerações de concorrência e escalabilidade e conclusão técnica. Então, a resposta que eu espero nesse caso sejam algo mais ou menos dessa forma, ou seja, ele traz o contexto do problema, depois ele traz os requisitos funcionais e não funcionais. Aí ele traz a seção de estratégia de rate limiting, depois ele traz a stack, as considerações de concorrência e depois a conclusão técnica. Então perceba o poder que a gente tem nas nossas mãos para conseguir gerar tanto código como templates e principalmente, minha opinião pessoal, documentação. A gente vai falar de um dos caras que eu mais gosto na hora que eu tô trabalhando com prompts. Obviamente, você não pode ter preferência por tipo de prompt, porque cada tipo de prompt tem um caso de uso, concordo com você. Mas quando eu falo que é um dos caras preferidos meus de forma geral, é porque a ideia dele é fantástica e ela muda o jogo quando você está trabalhando. Aí eu vou explicar isso aqui para você agora, tá? Então a ideia aqui é o Tree of Thoughts, que é uma extensão da técnica do Chain of Thoughts, ou seja, ele é uma variação do Chain of Thoughts que ele permite que o modelo explore múltiplos caminhos de raciocínio paralelos ou alternativos antes de tomar uma decisão final, ao invés dele tomar a ideia de um único raciocínio linear. Então, o Tree of Thoughts, ele ajuda a ramificar ideias para a gente poder avaliar as alternativas, como se a gente estivesse construindo uma árvore de decisão, galera. Muitas vezes a gente pede algo para a IA e ela traz uma opção, mas não necessariamente essa opção é a melhor. Então a gente pode pedir para a IA para ela trazer mais opções baseado naquela situação, tá? Então a grande sacada é isso. Existe, tá? Também papers, mas quando eu utilizo esse cara, quando a tarefa ela é ambígua ou tem múltiplas soluções possíveis, então se existe uma contradição naquela tarefa, ou se ela pode ser interpretada de formas diferentes, ou eu tenho várias formas de resolver o mesmo problema, que é o que mais acontece na nossa vida como desenvolvedor, né? Trabalhar aí com Tree of Thought, sem dúvida, é uma baita opção. Uma outra coisa que é importante para eu utilizar é quando eu quero comparar estratégias ou caminhos diferentes. Ou seja, eu quero ter diversas opções para eu fazer essa comparação. E uma coisa interessante aqui também é quando a decisão final depende de múltiplos critérios ou trade-offs. Eu quero falar disso com você porque você vai entender o que ele está querendo dizer com isso, tá? Às vezes eu tenho diversas opções, mas eu tenho que pedir para ele uma resposta final. E quando eu dou essa resposta final, eu vou falar o critério que eu vou dar para ele para essa resposta final. E uma coisa interessante é quando eu desejo simular um raciocínio mais humano, deliberado ali, com ponderações. Como assim? Eu posso passar problemas, trade-offs. Eu posso pedir diversas formas para ele pensar passo a passo, e daí ele vai pensando, dando diversas opções, baseado naqueles, não necessariamente só critérios, mas baseado naqueles tópicos que você está trazendo, tá? Então eu tenho esse seguinte prompt de exemplo. Você é um engenheiro de software especialista em sistemas distribuídos, um cliente que quer limitar o acesso à sua API, que recebe até 100.000 requisições por segundo, gere múltiplas abordagens ou caminhos de raciocínio ou um chain of thought para resolver esse problema. Para cada abordagem, exponha os prós e contras. Ao final, selecione a mais adequada com base em escalabilidade, confiabilidade e latência. Então, algumas coisas que eu queria trazer aqui para a gente, né? Eu estou situando o cara, dando mais contexto, personificando o cara, eu estou falando a minha necessidade, ou seja, eu estou falando o que eu tenho como necessidade. Agora eu estou falando para ele usar múltiplas abordagens. Então, nessa sentença aqui, eu estou falando para ele, no final das contas, é trabalho com Tree of Thoughts. Mas, ao mesmo tempo, eu estou pedindo para ele trabalhar passo a passo. Ou seja, entre parênteses, eu estou falando use o Chain of Thoughts. E agora o que eu estou falando para ele
E aqui é um ponto importante, é para cada abordagem exponha prós e contras. Por que que isso é importante? Para que a própria IA ela veja o pró e contra do que ela mesma está colocando e para que eu também tenha um tracking de prós e contras. Agora, o interessante aqui com isso é, ao final, selecione a mais adequada com base escalabilidade, confiabilidade, latência. Então, o que que isso significa aqui? Eu estou pedindo para ela colocar pró e contra. Uma vez que ela sabe os pró e contras, ela vai para a parte final, que é o critério. Então, depois que ela trouxe tudo, eu falo agora baseado nesse critério dessas opções onde eu tenho, né, prós e contras, qual vai dar mais a pontos de escalabilidade, confiabilidade e latência. Para ela vai ver qual é o melhor para esses critérios, né? Se eu mudo o critério para falar com base em prever bursts de acesso de uma vez em relação à minha API, aí provavelmente o critério dela poderia ser diferente na resposta final. Então, a resposta esperada que eu tenho aqui é caminho um token com bucket com redes. Aí ele trabalha aqui, permite bursts controlados, fácil de implementar, redes pode ser um gargalo sob carga intensa, exige replicação e scripts atômicos. Então, ele trouxe aqui para o encontro de uma forma geral. Não escrevi no pró e contra. Eu poderia usar um skeleton of thoughts falando para ele utilizar exatamente tal formato de resposta. E aí eu estaria combinando tree of thoughts, chain of thoughts e skeleton of thoughts. Olha só que interessante aqui, ele traz o caminho 2, leak bucket com cache local. Caminho 3, algoritmo slide on window log. E aqui a avaliação dos caminhos, escalabilidade. Caminho 1 e 2 são melhores, baixa latência. Caminho 2 se destaca, facilidade de manutenção. Caminho 1 é mais consolidado. A escolha final é token bucket com heads mais buffer local, representa o melhor equilíbrio entre simplicidade, performance e tolerância faz aqui para mim. Então, aqui para mim é uma ideia super interessante, porque ele consegue fazer a ponderação baseado nos próprios caminhos e no encadeamento de pensamento que ele mesmo colocou, tá? Então, isso aqui é algo que muda a nossa vida na hora que a gente está trabalhando, tá? Então é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima aula. Grande abraço e até lá!